Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do terceiro trimestre de 2019 da CIA Hering. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Fábio Hering, presidente da companhia, o senhor Rafael Bossolani, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o senhor Tiago Hering, diretor executivo de Negócios. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa conferência de call de resultados do terceiro trimestre de 2019. Com isso, temos 3/4 do ano já passados e esse tem sido um ano em que a gente vem conseguindo uma jornada interessante de crescimento qualitativo, principalmente, mesmo ainda não tendo atingido crescimentos de chamado top line vigoroso. Tivemos agora, já passado o mês de outubro, já há mais de um ano, a nossa primeira loja com pacote cheio de omnicanalidade inaugurada, que foi a loja do Shopping Morumbi. Dentro desse projeto, acho que caminhamos muito bem durante esse ano de 19 até agora, já com quase toda a rede com as modalidades de omnicanalidade implantadas, e conseguimos, com a meta para até o final deste ano, portanto agora durante o quarto trimestre, em ter 100% da rede com as ferramentas de omnicanalidade todas implantadas. Com isso, acho que a gente traz uma perspectiva positiva para os nossos negócios, também incluindo movimentos importantes que fizemos em todos os nossos canais, nas nossas marcas, além de Hering, PUC e Desarme, com novos planos de negócio, PUC com a inauguração da sua primeira loja no conceito chamado PUC & Friends, recentemente aberta no Shopping Morumbi. Então, assim, estamos com bastante plataformas novas para iniciar um ciclo de crescimento. E, por fim, eu acrescentaria também, eu acho que o ambiente macroeconômico, ele parece mostrar o início de uma recuperação, mesmo que lenta, passo a passo, mas um cenário mais positivo para frente, tendo em vista o que hoje enxergamos em relação ao varejo, em relação aos incentivos que estão sendo dados, com, por exemplo, essa liberação do Fundo de Garantia, que eu acho que ela pode trazer uma melhor perspectiva também para o final do ano. Então, antes de passar a palavra ao Rafael, que fará a apresentação dos resultados, também quero reforçar que, mesmo tendo 3/4 do ano já concluídos, este trimestre, o último do ano, o quarto trimestre, para o nosso negócio é o mais importante de todos, e temos pela frente aí dois importantes eventos. Um deles é o mais novo, né, na tradição aqui, que é o tal do Black Friday ou Black Week, e depois o principal de todos, que é o final do ano, o evento de Natal e final de ano e férias. Estamos, eu acho que, muito bem preparados e bem armados com boas ferramentas para conseguir atingir um resultado positivo nesse último trimestre. Então é isso por enquanto. Agora eu peço ao Rafael então que faça a apresentação dos resultados. Depois nós três, Rafael, Tiago e eu, estaremos à disposição para a sessão de perguntas. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde, obrigado Fábio, obrigado a todos pela presença na nossa teleconferência de resultados. Nesse terceiro trimestre, a gente continuou a direcionar nossos esforços para a estratégia do novo ciclo de crescimento da empresa, né, que a gente comunicou no início de 2019, no início desse ano.
As nossas ações basicamente estiveram presentes nas principais frentes estratégicas, relacionadas a uma melhor experiência de compras, a inovação na nossa matriz de produtos, a uma busca contínua pela eficiência operacional e pelo aumento do desejo de compra das nossas marcas, além do engajamento e do fortalecimento de toda a nossa rede de negócios. A gente avançou no nosso projeto de CRM e na estruturação de uma base de dados que hoje já consta com mais de 8 milhões de clientes cadastrados. Na frente de omnicanalidade, a gente seguiu expandindo e integrando novas lojas franqueadas dentro desse ecossistema e hoje já totalizam aí mais de 520 lojas. Na nossa rede de negócios, a gente seguiu engajado na melhoria da operação, através do correto abastecimento, da manutenção de patamares elevados, a adesão às nossas recomendações de compras. Adicionalmente, a gente atingiu a marca de mais de 100 lojas reformadas no modelo do Evolução 2, desde o início do ciclo de reformas lá em 2018. Então, com isso, a gente antecipou a entrega prevista que a gente tinha para esse final de ano, atingindo essa marca. Essas iniciativas aí, elas reforçam, de certa forma, o nosso compromisso em manter a nossa rede de negócios saudável, né? Então, a gente obteve na nossa pesquisa de satisfação com franqueados, que a gente realiza anualmente, o maior índice de satisfação desde que a gente iniciou a pesquisa em 2013. A gente segue também focado na revitalização do nosso canal multimarcas, que, a despeito de um curto prazo ainda desafiador, a gente permanece confiante na estratégia para a recuperação das vendas através desse novo modelo de gestão que a gente vem implementando. Em relação às nossas marcas, a gente continua focado nas alavancas de fortalecimento, né, através de ativações comerciais, diversas e aderentes à nossa proposta e ao nosso público-alvo, bem como a continuidade dos investimentos em marketing, conforme eu já mencionei há pouco. Então, assim, a gente permanece seguro das nossas escolhas estratégicas, convictos da nossa capacidade de execução e absolutamente confiantes na construção de um futuro próspero para a companhia. Então, queria seguir na apresentação dos resultados. Se a gente passar para o slide 3, a gente pode ver que a nossa receita bruta alcançou 452 milhões de reais, um crescimento aí de 0,5% frente ao ano anterior, e um desempenho positivo, principalmente nos canais de venda sell-out, aqui representados pelas lojas próprias e pelas nossas web stores, apesar de um maior desafio nos canais aí multimarcas e de franquias. As vendas das lojas próprias, né, que são operadas pela companhia, apresentaram uma alta de 14,2%, né, que totalizaram mais de 81 milhões de reais, com desempenho positivo em todas as marcas, com exceção de PUC, que teve sua performance impactada pelo fechamento de 6 lojas nos últimos 12 meses, como parte da nova estratégia e posicionamento de marca. O resultado desse canal ele é explicado também por um crescimento do same-store sales, né, e aumento da produtividade das lojas, né, que vem aí de uma maior conversão de vendas, influenciada principalmente pela melhor execução no ponto de venda. Queria destacar ainda o desempenho positivo dos nossos outlets, né, a gente abriu 6 outlets aí 6 lojas nos últimos 12 meses, nesse formato. Já as nossas web stores, elas apresentaram um crescimento expressivo, na ordem de 53,2%, totalizaram 19 milhões de reais. Né? Esse desempenho está relacionado principalmente à consistência dos investimentos, que contribuíram para um aumento do fluxo nas nossas plataformas e também uma melhor experiência de compras com diversas evoluções que a gente fez dentro do nosso web e-commerce. A participação desse canal ela atingiu 4,3% do faturamento, né, o que representa uma expansão de 1,4 pontos percentuais frente ao ano anterior. Já a venda no canal de franquias, né, no conceito de sell-in, elas totalizaram mais de 160 milhões de reais, o que representa uma queda de 0,2% versus o ano anterior. Esse desempenho ele é explicado principalmente pela redução no número de lojas,
né, que apesar da expansão do same-store sales nesse canal. Eu acho que é super importante destacar que a rede se manteve com níveis de estoque saudáveis, né, em relação, e uma razão de alinhamento entre o sell-in e o sell-out, conforme a mudança da estrutura de incentivos que a gente realizou no final do último ano. Já o canal multimarcas teve uma retração nas vendas de 5,7%, né, que totalizou mais de 180 milhões de reais de faturamento, principalmente em razão da redução de vendas de saldos e de sobras de coleções, né. O cenário de curto prazo ainda um pouco desafiador, né, porém combinado a uma recuperação econômica mais lenta, também contribuiu para uma queda aí de 2% da nossa base líquida de clientes. Apesar da estabilidade do número de clientes qualificados, né, do varejo qualificado, que hoje representam cerca de 30% do faturamento do canal. Bom, passando para o slide seguinte, sobre a rede Hering, a qual considera as vendas das marcas Hering e da Hering Kids, apresentaram um crescimento no sell-out de 2,8%, né, o que totalizou mais de 327 milhões de reais. O trimestre ele foi beneficiado pela melhora das vendas dos meses de julho, período de liquidação, né, e setembro, com destaque para a Semana do Brasil. Vale destacar aqui o crescimento de 8,3% na produtividade das lojas, né, medida pelo faturamento por metro quadrado, em contrapartida dos efeitos aí atrelados ao fechamento das lojas. As lojas operadas pela companhia nessa rede apresentaram um crescimento de 13,9%, influenciado principalmente pela maior taxa de conversão e uma boa gestão no ponto de vendas. E o desempenho das franquias foi impactado principalmente pela redução na área de vendas e do número de lojas, conforme eu já mencionei anteriormente. Bom, ainda no mesmo slide, a gente vê que as vendas nas bases mesmas lojas cresceram aí 6,6%. Né? Então, mudando para o slide 5, a gente vê que o lucro bruto atingiu quase 175 milhões de reais, um crescimento de 7,8% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e decorrente de uma expansão aí de quase 3 pontos na margem bruta, né, que atingiu 45%. Essa expansão na margem deveu-se essencialmente pelo melhor mix de vendas, né, com maior participação dos canais de venda sell-out e também a redução das vendas de saldos, né, um melhor mix de produtos. Além disso, eu queria destacar melhor na produtividade fabril e a alavancagem operacional por uma boa gestão aí dos nossos custos fixos de overhead. No próximo slide, a gente vê que o EBITDA atingiu 78,8 milhões, uma alta de 16,9%, enquanto a margem EBITDA atingiu 20,3%, um aumento de 2,8 pontos, essencialmente em razão dessa expansão da margem bruta, conforme eu já mencionei anteriormente, né, excluindo o impacto do IFRS 16, o EBITDA teria totalizado próximo de 72 milhões, né, com uma alta de 6,5% e um atingimento de 18,5% de margem, que representa um crescimento aí de 1 ponto percentual versus o ano anterior. Indo agora para o slide 7, o lucro líquido apresentou uma alta de 22,3%, totalizou mais de 64 milhões de reais, em razão da melhora do resultado operacional, já mencionado, e também de uma menor alíquota efetiva do imposto de renda em função da deliberação de JCP, do juros sobre capital próprio que a gente fez no trimestre. Excluindo novamente o efeito do IFRS, o lucro totalizaria 64,5 milhões, uma alta de 23,1% e o atingimento de 16,6% de margem líquida, né, que representa um crescimento de 3 pontos percentuais. Seguindo para o slide 8, os investimentos do trimestre totalizaram pouco mais de 12 milhões de reais e foram destinados principalmente à aquisição e reforma das lojas, desenvolvimento de integrações de CRM, sistemas de tecnologia da informação, além de evoluções do nosso parque industrial com aquisição de maquinário e automatização de alguns processos logísticos nos nossos CDs.
Na página seguinte, em fluxo de caixa, a gente observou que a companhia gerou 23 milhões de caixa livre, né, 49 milhões abaixo do ano passado, em função do maior investimento de capital de giro, notadamente nos estoques e nos fornecedores, né. Eu destaco importante aqui que os nossos esforços para o alongamento do prazo com fornecedores a partir do segundo trimestre do ano passado resultou numa alta geração de caixa no ano anterior, né. Então tem uma base de comparação bem relevante. Vale também mencionar que o aumento nos estoques concentra-se principalmente em produtos acabados, de itens perenes, né, de coleções vigentes. Bom, por fim, no slide número 10, queria só ressaltar que a gente permanece otimista com uma melhora gradual dos indicadores econômicos e do aumento do nível de confiança dos consumidores em geral. Seguimos engajados na execução das nossas prioridades estratégicas relacionadas ao consumidor, além do contínuo fortalecimento das nossas marcas, dos nossos produtos e da nossa rede de distribuição. Continuamos também focados na recuperação sustentável das nossas vendas e na manutenção de uma operação equilibrada, né, com os esforços concentrados na sustentação aí dos same-store sales, né, e consequente crescimento do faturamento, além da manutenção de níveis saudáveis aí da nossa margem bruta, que são vetores fundamentais para a evolução do resultado da companhia. Tá? Então, adicionalmente, a gente vai seguir buscando ganho de produtividade, né, disciplina de capital, que nos permite seguir investindo, né, com os investimentos necessários no negócio e consequente geração de valor para o acionista. Então, seguimos fortalecendo nossos negócios por uma construção aí sustentável de resultados da companhia, sempre olhando o médio e o longo prazo. Era isso, eu queria agora passar a palavra para a operadora e a gente pode iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas à senhora Ana Cláudia Câmara, da assessoria de imprensa, pelo telefone 11 3846 5787 ou pelo e-mail anaclaudia.câmara@approach.com.br. A primeira pergunta vem de Helena Vilares, Itaú. Oi, boa tarde, pessoal. A minha primeira pergunta, na verdade, é em relação ao multimarcas. Eu queria saber só um pouco, vocês dividiram com a gente aqui, que vocês já estão conseguindo ler o sell-out e o estoque de 400 clientes. Vocês têm alguma métrica para dividir em relação a isso? Já alguma dinâmica que vocês estão conseguindo entender melhor sobre esse canal que foi uma surpresa, alguma coisa desse tipo? Acho que seria bem interessante. E o segundo ponto, na verdade, é em relação ao clima. Vocês conseguiram mostrar uma performance muito boa de same-store sales e o clima no terceiro tri também não ajudou tanto o varejo. Eu só queria entender se vocês tiveram algum aprendizado do segundo tri que já estão conseguindo implementar ou alguma medida em relação a isso. Obrigada. Bom dia a todos. Tiago, eu vou responder a pergunta da Helena. Sim, a gente teve alguns ajustes importantes em relação ao clima no terceiro trimestre. Acho que cada vez mais a gente tem buscado responder rápido aos anseios, aos comportamentos, fazer importantes customizações de sortimento e tentar reagir dentro da coleção ou do ciclo de vida dos produtos ainda. Acho que conseguimos com isso mitigar alguns riscos de estoque, ter o final da nossa liquidação de inverno de maneira inteligente, sem prejudicar a margem geral da nossa rede, e acho que fomos bem sucedidos nessa jornada. E acho que, mas na verdade eu entendo que os principais ajustes, as principais customizações de planejamento de produto vão ser aplicados a partir do novo ciclo de estação fria do primeiro semestre do ano que vem, onde a gente deve ter aí boas novidades e importantes ajustes
na estratégia de go-to-market e no nosso planejamento de coleções. Sobre o multimarca, a gente já tem, é bastante embrionário ainda, né, o nível de análise que a gente conseguiu ter a partir da captura desse sellout de 450 clientes. O que a gente vê é uma lenta, porém, evolução no giro de estoque e no same-store sales, ou no crescimento de venda desses clientes. Em alguns desses clientes a gente consegue ter, inclusive, a base histórica, porque a parceria que a gente fez com o provedor do POS desse cliente já tinha uma base de mais de 2 anos, então é interessante ver qual é a curva evolutiva da venda nesses clientes, mas ainda assim continua um cenário desafiador, com uma lenta porém evolução. Todos os nossos esforços atuais têm sido em melhorar a execução nesses pontos de venda, em transferir mais know-how, em ajudar esse parceiro a melhorar a sua operação, a subir o giro e com isso reduzir estoques e instaurar um ciclo virtuoso. A gente tem reunido bastante o nosso time, ressignificado um pouco dos papéis, em outrora demasiadamente transacionais, e hoje a gente começa a ter no canal figuras que podem ser mais transformacionais do ponto de venda, gente que pode de verdade ajudar esse cliente, ajudar esse parceiro a melhorar o desempenho, a melhorar a produtividade dele no ponto de venda. Tá ótimo, muito obrigada. Próxima pergunta de Gabriel Dizelli, Santander. Bom dia, pessoal. Rubem falando, na verdade, desculpa. Tenho 2 rapidinhas, na verdade, um follow-up nessa parte de multimarca. Vocês comentam também, justificando, na verdade, a queda, de que teve uma redução na venda de saldos. Vocês podem falar um pouquinho disso? Foi algo que vocês provocaram o canal a fazer, justamente para o que você acabou de comentar, Thiago, começar a ter uma resposta em termos de sell-in um pouco mais saudável? Você pode só falar um pouco se foi algo proativo ou se foi algo que o próprio canal já fez por si só para entender melhor essa dinâmica. E um segundo tópico em relação à margem bruta, esse patamar que vocês entregaram hoje, acho que volta num patamar que vocês estavam rodando antes dos ajustes que rodaram ao longo do ano passado. Dá para esperar que esse patamar aí de 45% é o que a gente deva ver aí nos próximos trimestres? Obrigado. Em relação à redução na venda de saldo, sim, foi uma medida proativa. Como eu falei na resposta anterior, todo o nosso esforço tem sido em qualificar a venda em todos os canais. Acho que o ponto de partida foi no canal franquia, monomarca, onde a gente vem com uma evolução importante de margem na rede, redução de nível de markdown, e a gente tem empregado a mesma metodologia e algumas iniciativas em comum também no canal multimarca. A gente deve ver sim para frente um fortalecimento da venda de coleção, uma qualificação maior da base de clientes e por consequência disso, uma redução nas nossas vendas de saldo. Acho que esse é um dos pilares que faz a gente esperar ou projetar cenários de margem bruta melhores, mas não o único. Acho que o grande esforço nesse sentido é na maior assertividade das coleções, na consolidação de um modelo push and pull, onde a gente consegue de fato ter a melhor entrega do produto na loja em todos os canais. Só talvez, Thiago, Fábio falando, acrescentando assim, essa performance do terceiro trimestre negativa do canal multimarcas no sell-in, se a gente exclui o saldo que diminuiu, ela estaria praticamente flat, muito pouquinho negativa. Então isso demonstra o quanto, para tentar quantificar o quanto foi mais saudável e de melhor qualidade a venda. Entendi. É algo que provavelmente no próximo TC você faz um pouco mais também, talvez não nesse patamar, mas é algo que ao longo do tempo, nesse ajuste, a gente possa ver ainda esse esforço, mas que, de novo, plantando aí uma semente para o futuro, né? Sim, as iniciativas convergem nesse sentido. Beleza. E na margem bruta, eu digo de uma forma geral, não especificamente nesse canal, mas essa de 45 no TRI específico, obviamente tem suas particularidades em termos de sazonalidade, mas um patamar de 45 agora para o quarto TRI, por exemplo, é algo que a gente pode esperar? Oi, Rubem, Rafael falando.
Assim, a gente sempre fala que uma margem saudável para a gente na ordem de 45 é o que a gente busca. Então, a resposta é sim. A gente vem colocando aqui diversos esforços numa qualidade de venda melhor, né? E isso vem, obviamente, atrelado também à assertividade da coleção, né? Então, como já foi mencionado aqui, tem uma relação muito grande, né, com a qualidade da sua coleção. A gente também vem colocando diversos esforços aqui numa busca contínua, né, por ganhos de produtividade, eficiência operacional, e alguns exemplos disso são alguns fechamentos, inclusive de fábricas, que a gente fez para consolidar o nosso processo produtivo, o nosso processo de procurement, desenvolvimento de produto. Então a gente vem já há algum tempo colocando bastante esforço nessa busca por produtividade, que libere recursos para que a gente possa reinvestir no negócio, né? Então, essa sim, a resposta é sim. A gente pretende sim manter os níveis aí saudáveis da nossa qualidade de venda refletido nas margens brutas. Boa, tá claro. Obrigado, pessoal. Seguimos com Olívia Petronilho, Banco JP Morgan. Oi, bom dia, Fábio. Bom dia, Rafael. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é do lado de revisão de loja, né? Vocês continuam fechando algumas franquias. Queria entender o que a gente deveria esperar daqui para frente. Mais fechamento de lojas, se esse processo já está no fim, e principalmente as lojas que estão sendo fechadas, vocês ainda pensam em trazê-las para a base de loja própria. E minha segunda pergunta é quanto a alguns novos projetos que vocês apresentaram para a gente, tanto da Basic Shop quanto do formato light de franquia. Se vocês puderem dar um update de como que eles estão indo, o que a gente deveria esperar de abertura daqui para frente. Obrigada. Eu acho que essa agenda de aberturas e fechamentos é uma agenda contínua, natural. A gente viu ao longo do ano uma redução desde o primeiro trimestre. A gente olha um pouco para a realidade do primeiro trimestre e hoje a gente vem reduzindo esse volume de fechamentos, entendendo que esse processo de saneamento da base, saneamento da rede está praticamente concluído. A gente até mais recentemente, tem reaberto nos mesmos locais ou em zonas próximas de lojas que fecharam. Aí, agora sim, com formatos mais adequados. A gente falou isso já no último call, né, em relação a buscar, perseguir na prateleira da franquia, poder explorar novos e outros formatos que tenham um fit melhor, seja com aspecto regional, cultural ou até de audiência. São bons exemplos citados na pergunta. A gente tem visto no Basic Shop e na franquia Light uma aceleração do ritmo de aberturas e de conversões até de varejo qualificado, do multimarca em franquias Light. E os números desses formatos a gente ainda não tem same-store sales de nenhuma loja, mas a gente tem sim um indicativo muito positivo, que na sua maioria, estão superando a projeção de receita, ou enfim, aquilo que foi colocado como meta, como objetivo de top line. Então é bastante animador o cenário. A gente tem tido um interesse maior de franqueados, de multimarcas e de outros parceiros de negócio para explorar esses novos formatos em regiões que em outros tempos seria inviável pensar, porque existia uma certa restrição no nosso cardápio de modelos, de formatos de negócio que impedia a expansão nessas regiões ou nesses empreendimentos. E acho que é interessante citar também, a gente fez recentemente, mais precisamente ontem, a abertura de um outro novo formato, um formato de quiosque, um formato de capex bastante baixo, e que a gente entende que é complementar, incremental, tanto para novos locais como para complementar dentro do mesmo shopping ou do mesmo empreendimento a operação original do franqueado ou da loja própria. A gente não deve ter conversões em loja própria
dessas lojas fechadas, uma vez que elas estão num quadrante de menor potencial de receita e tem um fit mais com os formatos tributários incentivados e tem sempre um desafio geográfico também. O que a gente pode sim esperar, na medida em que o desempenho de loja própria vem bastante positivo e crescente, além do compartilhamento dessas boas práticas com a rede, e a gente tem uma agenda muito forte de reduzir dispersão de resultado, e a gente tem conseguido algum êxito nessa agenda, a gente pode e deve ver eventualmente algumas conversões de lojas onde a gente entenda que o investimento, o pensamento precisa ser de abundância em relação a tamanho, porte, portfólio. Aí sim a gente pode ver um investimento como loja própria. Beleza, Thiago, obrigada. Próxima pergunta de Felipe Casimiro, HSBC. Bom dia a todos. Obrigado por tomar minhas perguntas. Primeiro, dois rápidos follow-ups do resultado. Primeiro, se vocês pudessem compartilhar um pouco mais de cor sobre quanto do same-store sales vem da performance forte do e-commerce, né? E o segundo, o same-store sales melhorou, mas o nível de estoque ainda ficou bem alto. O Rafael comentou sobre a maioria dos produtos acabados e de novas coleções, mas o Luiz tem algo sobre produtos obsoletos. Eu só queria entender um pouquinho melhor, um pouco mais de cor sobre a qualidade dos estoques, tá bom? E o que a gente deve esperar para frente? Um pouco mais de atividade promocional, 4 tri ou não, mais sentido. Obrigado. Oi, Felipe, Rafael falando. Bom, primeiro assim, a nossa cobertura de estoque, sim, ela deu ela subiu por volta de 18 dias, com um impacto mais ou menos de uns 40 milhões de reais, né? Mas eu acho que é importante a gente destacar que dessa evolução, aproximadamente 16 dias, 90%, um pouco mais de 90% referem-se a produtos acabados, de boa qualidade, né? Então, como é que a gente mede isso? São produtos básicos ou perenes, ou produtos que estão dentro da coleção vigente, né? Então, esse aumento ele tem por base a expectativa de suprir uma demanda aí nos próximos meses, né? Além de algumas alterações que a gente fez na antecipação dos nossos calendários de coleções que a gente fez esse ano, que a gente antecipou a entrada de algumas coleções, né? Acho que também queria mencionar que quando a gente analisa os produtos de coleções anteriores, né, e aí a gente pode falar do verão para trás, né, produtos mais antigos, a gente teve uma redução aí de mais de 7% versus o ano anterior no nível dos estoques. Aí a gente deve normalizar essa cobertura de estoques até o final do ano, tá? Adicionalmente, assim, os nossos estoques aí de matéria-prima também tiveram, né, cresceram em bem menor escala, e aí está basicamente relacionado a algumas compras estratégicas que a gente fez de tecidos, né, basicamente jeans e sarja, que eles visam a redução do time to market, consequentemente reduzindo ruptura nas lojas, né. Acho que é super importante mencionar também isso para dentro, né, quando a gente vê o nível dos estoques na ponta, né, dos franqueados, tem um equilíbrio assim importante entre o abastecimento que a gente está fazendo e o sell-out que vem ocorrendo, né, o que significa que não só o nível, mas também a qualidade dos estoques na ponta está bem saudável e já vem assim já há alguns trimestres, né, o que no final do dia representa uma melhor qualidade, uma maior rentabilidade ou markup para a rede, né, consequentemente uma maior capacidade de reinvestimento. Em relação à primeira pergunta, embora a gente esteja assistindo um crescimento bastante robusto no nosso e-commerce, acho que a jornada ainda é bem longa e a ambição é grande, e hoje a gente ainda tem uma penetração na nossa visão relativamente baixa, então ele ainda não tem uma forte contribuição sobre esse número total de same-store sales. E repito, aqui sim, embora o crescimento seja robusto, a gente entende que tem um longo caminho aí até que a gente atinja o objetivo, atinja aquilo que a gente colocou como meta para a participação do e-commerce nas vendas totais.
Obrigado. E só aproveitando sobre e-commerce, eu queria explorar a parte de Omnichannel. Se vocês pudessem compartilhar um pouco mais de algumas métricas como qual a representatividade do Click and Collect, enfim, alguma coisa desse tipo, acho que ajuda bastante a gente. Bom, a gente tem tido um nível de engajamento bastante alto na rede, que tempos atrás poderia ser uma preocupação. A gente deve encerrar o ano com praticamente toda a rede plugada dentro do nosso ambiente Omnicommerce. A gente ainda vê como principal modalidade o showrooming, ou a área infinita, ele é o que mais participa e tem sido bastante efetivo, chegando em algumas lojas a representar 6, 7 pontos percentuais de venda incremental. Em relação às duas outras modalidades, o Click and Collect e o Ship from Store, a gente tem feito ajustes para aumentar a participação dessas na venda total Omni. Eu entendo que num cenário consolidado, essas modalidades têm que representar a maior fatia, a maior parte das nossas vendas Omni, e por isso estamos fazendo alguns pilotos, garantindo que as principais lojas nos principais grandes centros, nos principais centros, possam fazer efetivamente a função do chamado hub de distribuição. Muito obrigado. Seguimos com Thiago Bortolucci, Goldman Sachs. Oi, pessoal, boa tarde a todos e obrigado por pegarem as nossas perguntas. A gente também tem duas. A primeira delas é com relação ao sell-in. Vocês vêm num trend relativamente fraco ao longo do ano e a gente entende que parte disso tem muito a ver com a nova estrutura de incentivos na rede. A gente queria entender quando e para onde vocês veem esse sell-in indo a níveis mais normalizados. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é com relação a SG&A. Parte da evolução positiva de margem bruta nesse TRI foi diluída por maiores pesos operacionais, especialmente na linha de vendas. Vocês acham que a companhia já deveria ver níveis mais normalizados para o ano que vem, ou ainda existem alguns ajustes incrementais em marketing e branding para serem feitos? São essas perguntas. Obrigado. Oi, Thiago, Rafael falando. Começando pelo SG&A, sim, a gente entende que a gente está rodando a um nível saudável, adequado às nossas ambições, né? Lembrando que esse ano a gente fez uma aceleração nos investimentos de marketing, né? Então eles acontecem em dois grandes momentos, uma no segundo trimestre, outra no quarto trimestre, e isso deve sim se manter para frente. A gente também fez diversos esforços de ganhos de produtividade, reestruturações dentro da companhia, e obviamente vai acabar refletindo isso no run rate que a gente vai observar daqui para frente, né? Inclusive a gente até fez o disclosure aí, estamos fazendo os disclosures aí do custo dessas reestruturações e rescisões que a gente vem provocando, e isso sempre em busca de liberar recursos para que a gente possa direcionar a iniciativas que alavanquem e dirigem o negócio com crescimento de top line. Falando com relação ao sell-in e sell-out, eu acho que assim, apesar da gente, basicamente das franquias, né, apesar da gente não ver um crescimento sustentável, né, nesse trimestre, Thiago, o que a gente enxerga é um equilíbrio do canal alinhado com os níveis de sell-out que a gente tem visto no canal, né, no canal de franquias, né, e ele não vem ganhando essa maior volume e acelerando assim, uma vez que a gente vem fazendo um saneamento dessa base de franquias já há alguns trimestres, né? E aí eu acho que é importante mencionar que esse canal ele vem colocando sim um same-store sales positivo, né? Então essa leve queda que a gente vê no sell-in, ela está alinhada com os níveis de sell-out, né? Então isso também implica numa boa qualidade de estoques, o que a gente pode esperar daqui para frente, um reabastecimento, assim, à medida que a gente vê o sell-out acelerando. Está super claro, pessoal. Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Não havendo mais perguntas, passo a palavra ao Sr. Tiago para as considerações finais. Bom, eu só queria fechar brevemente com uma mensagem bastante objetiva, e esse é um canal para investidores, mas eu tenho certeza que temos muitos dos nossos colaboradores, do nosso time ouvindo, e eu queria reforçar o quão focado e alinhado estamos nas nossas diretrizes estratégicas. A gente tem visto um engajamento crescente nos times, o nível de confiança aumentando, brilho nos olhos, a execução pouco a pouco melhorando, mas a gente sabe que a jornada ainda é longa. O que a gente tem que carregar nessa jornada é a régua de ambição tem que ser sempre alta e continuar dando 120% todo dia. Acho que se a gente tiver essa atitude, a gente vai chegar lá. Então, queria agradecer a todos pela atenção e ficar sempre à disposição para eventuais dúvidas e perguntas.